Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Walter Beltrame Casa Completa. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita da SEDIC, Lar de Joaquina e Beltrame Casa Completa. Está conosco hoje o nosso companheiro que vem lá da Sociedade Espírita Luz e Trabalho Leon Denis, lá em Camobi, é o Jorge Luiz Farofa do Rego. E o Jorge vai conversar, bater um papo sobre fé na visão espírita. Jorge, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui hoje. Nós que agradecemos o nosso boa tarde a todos. Que todos nós possamos compartilhar dessa situação da compreensão que vai nos levar a uma melhor reforma íntima. Muito bem. Jorge, já que o nosso assunto é fé na visão espírita, e a gente sabe, e quem lê, não precisa nem estudar, quem lê um pouco da doutrina espírita sabe que a doutrina espírita adota a fé raciocinada. Então explica para os nossos telespectadores o que é fé raciocinada. A fé raciocinada é aquela fé que tem a razão como base. Quando eu era pequeno, eu estou com 61 anos. É jovem ainda. O remédio utilizado nas casas era o melhoral. Então as mães tinham fé no melhoral, que iria curar febre, qualquer dor nos seus filhos, pelo conhecimento que ela já tinha da ação do melhoral em outros elementos. Então era uma fé lógica, né? Se vários tomaram melhoral e ficaram bons, ou melhoraram, né? Eu vou dar melhoral para o meu filho, que ele vai melhorar também ou vai ficar bom? E, quer dizer, uma fé racional, né? Ou seja, o indivíduo tem base para, segundo a sua razão, fazer um contexto da situação e entender que aquilo é lógico. Então vai funcionar, vai acontecer. Muito bem, agora isso é a fé raciocinada, ou seja, que me dá subsídios lógicos para eu acreditar. Se eu entendi bem, foi isso que tu disse, né? Agora, e a fé cega? O que significa isso? A fé cega, ela é colocada, penso eu, por companheiros que não teriam argumentação para sustentar a fé raciocinada. Então, o indivíduo é levado por dogmas a crer em alguma coisa que ele não compreende, né? Ao não compreender, ele fica numa situação delicada, eu diria, porque ele tem que acreditar sem compreender. Então, essa situação quebra o principal item da fé, que é a confiança. Porque se eu não compreendo, eu não confio, mas eu tenho que crer, porque alguém me disse para crer. Então fica uma fé, eu diria, sem consistência. Uma fé, inclusive, eu tenho um exemplo claro dessa fé. Há algum tempo atrás, eu e mais um grupo fazíamos um trabalho junto ao hospital universitário. O que a gente fazia? A gente lia uma mensagem e aplicava o passe para os pacientes do hospital que quisessem. E numa dessas ocasiões, uma senhora veio o corpo de enfermagem nos dizer: olha, tem uma senhora desencarnando, coisa que era normal, assistimos vários desencarnes. Mas a filha, ela está extremamente preocupada, ela nervosa, ela tem um problema daqui a pouco. Aí nós vamos falar com ela
e descobrimos que essa senhora, filha da doente, que estava para o desencarne, era uma pastora evangélica. E ela nos disse isso, mesmo sabendo que nós éramos espíritas, aceitou a nossa participação, a leitura de uma mensagem evangélica e a ministração do passe. Nós saímos, fomos atender os outros pacientes, né? No retorno, que era justamente na sala que a gente se reunia, que era bem próximo dali, essa senhora estava completamente desesperada, porque ela nos disse que ela tinha pedido a Deus para que a sua mãe não desencarnasse. Porque a sua mãe não morresse, no vocabulário. Então ela não sabia. Sim. Por que Deus não atendeu às suas súplicas. Sim. Né? Então a gente vê aí justamente uma fé irracional, uma fé cega. Porque é normal, desde o início do mundo, né, há falecimento de pessoas. E até dentro de uma conjuntura cultural, se entende que os pais desencarnem ou venham a falecer antes dos filhos. Sim, claro. Mas numa situação qualquer, logicamente, que ela amando muito a sua mãe, que é normal, ela fez esse pedido a Deus. E ela não entendia por que Deus não a atendeu. Né? Então ela simplesmente perdeu toda a base, né? Toda a situação, porque Deus não a atendeu, e caiu num desespero profundo. Então esta é a situação da fé cega, irracional. O indivíduo crê em situações que não são verídicas, que não são compatíveis dentro da lei de Deus. A fé irracional, a fé cega, busca corromper, burlar, infringir a lei de Deus, coisa que é absolutamente impossível. Agora, em se falando de fé, falaste no início, e é verdade, que a fé raciocinada é aquela que busca uma razão, uma lógica. E tem uma lógica e tem uma razão. Agora, já na fé praticada por outras correntes religiosas, que dentro da doutrina espírita chama-se de fé cega, não admite a razão. E aí eu te pergunto, o que vem antes? A fé ou a razão? Eu, como sou muito lógico, eu diria que ambos caminham juntos, né? Essa situação da fé sem razão, eu diria que é um jeitinho de explicar alguns acontecimentos que essas religiões não explicam. Não explicam porque elas não estão fundamentadas nessas situações. Elas não estão fundamentadas na reencarnação, por exemplo, que explicaria muitas dessas situações que eles não conseguem explicar. Porque não aceitam não aceita a reencarnação. Não aceitando, como é que eles vão explicar algumas situações? Fica impossível. Então eles colocam, você aceita, pronto, a pessoa aceita, mas não compreende o porquê daquilo. Uhum. Voltamos ao caso da pastora, né, que ela não compreendia o porquê daquilo. Então, naquele momento, a fé dela ruiu. Agora, na fé raciocinada, Jorge, é correto dizer que a gente tem mais liberdade de pensar, de raciocinar, de arguir, do que naquela fé que tu tem que acreditar? Para mim fica até difícil falar sobre a fé cega, porque nesta encarnação eu nasci espírita. Tu já nasceste espírita. Então sempre foi colocado para mim a fé raciocinada. Né? Uhum. É claro que eu tenho relações com vários companheiros, amigos, conhecidos, que professam outras religiões e, portanto, têm essa fé. Né? E eu diria até que para esses companheiros, realmente aqueles que têm fé, que a gente sente que é uma fé sincera, digamos, é um mérito maior, penso eu. Porque eles conseguem acreditar numa situação sem ter uma explicação lógica. Sim. Então eles aceitam simplesmente crer. Sim. Creem. A minha religião diz que aquilo eu tenho que crer, eu creio, ponto final, Ponto acabou. final, não discute. Não discuto. Não discute. Agora, a fé raciocinada, ela permite tu discutir, arguir e até, quem sabe, duvidar. Discordar. Discordar, sem que seja pecado.
Sem que seja pecado. Exatamente. Isso Afinal, é muito importante. Deus nos deu livre-arbítrio. Não podemos esquecer disso. Né? Nós temos liberdade para agir, mas nós temos a responsabilidade no agir. É isso que a doutrina espírita coloca com grande lucidez e profundidade, esta responsabilidade. E nós temos que habituar a caminhar com ela. Né? Porque outras fontes buscam assim Jesus e Deus como algo simplesmente doador. Eu necessito de algo, recorro a Jesus ou a Deus e ganho aquilo. Na doutrina espírita a gente começa a entender que realmente quando a gente precisa de algo a gente vai a Deus ou a Jesus para receber. Só que Deus conta conosco, né, para sermos agentes dentro da sua lei. E Jesus, o nosso governador, conta conosco para que a gente o auxilie a governar esse planeta. Uhum. Agora, tu falaste na senhora evangélica lá no hospital, né? A fé dela era, imagino que continue sendo, né, em Deus. Agora, tem muitas pessoas que, além da fé em Deus, também tem muita fé em santos, santas, Nossa Senhora, de todas as como é que eu vou dizer, de todos os nomes, não é? Agora, me explica uma coisa, dentro da visão espírita. Tem muitas pessoas que têm uma fé incondicional em Nossa Senhora Medianeira, por exemplo, mas já não tem fé na Nossa Senhora do Trabalho, que me veio na mente agora, Nossa Senhora do Trabalho. Por que aí entra a minha pergunta, mas Nossa Senhora Medianeira e Nossa Senhora do Trabalho não é Maria? Ambas não são Maria de Nazaré, mãe de Jesus? Por que eu tenho fé naquela e não tenho naquela? Se é a mesma. Eu vou contar uma situação, mesmo sendo espírita desde pequenininho, eu fiz a primeira comunhão, porque a minha esposa é católica, Sim. Então quis casar na igreja católica. Perfeito. E para casar eu tinha que fazer lá a primeira comunhão. E casualmente o padre que eu fiz a primeira comunhão era um padre assim muito acessível. Sim. E uma das questões que eu formulei para ele, uma vez conversando sozinho com ele, foi essa. Disse, padre, eu não entendo como é que os católicos têm tantas Nossa Senhoras. Não é a mesma? E daí ele disse, olha, a Igreja Católica sabe que é a mesma, mas respeita o povo. Uhum. Então isso eu percebi que é uma coisa cultural. Sim. Se alguém acredita numa Nossa Senhora X qualquer, se respeita, mesmo que numa outra Nossa Senhora, essa pessoa não tenha fé nenhuma. Sim. Uhum. Mas a igreja respeita porque é uma situação cultural do povo. Exatamente. Entendi assim. Então é uma situação cultural. E a gente vê, né, algumas regiões têm fé mais numa Nossa Senhora, outras noutras, né, e continua assim. E não há assim, digamos... E até eu perguntei, mas se a Igreja Católica fosse esclarecer isso, ele disse, não, vamos deixar com o tempo. Deixa assim, né? Deixa assim, o tempo vai resolver isso. O que não está errado, né, Jorge? A gente ter fé na Nossa Senhora X e não ter fé na Nossa Senhora Y. Pronto, acabou. Cada um tem a sua fé particular e ela deve ser respeitada. Exatamente. Jorge, nós estamos encerrando o nosso primeiro bloco do programa. Agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Pampeira S.A., Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina, Clube do Livro Espírita da SEDIC e Beltrame Casa Completa. É 2 minutos e a gente volta rapidinho para continuar batendo um papo com o Jorge sobre fé. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Walter Beltrame Casa Completa.
Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos iniciando o segundo bloco do nosso programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Pampeira S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita da CEDIC, Lar de Joaquina e Beltrame Casa Completa. E está conosco hoje, quem está chegando agora, ligando a TV ou o Face agora, está conosco hoje Jorge Luiz Farofa do Rego, que vem lá da Sociedade Espírita Luz e Trabalho Leon Denis, que fica lá em Camobi. E o nosso papo hoje com o Jorge é sobre fé na visão espírita. Jorge, para dando continuidade ao nosso assunto, por que, na visão espírita, certas crenças se perpetuam no tempo? E nós já estamos em pleno século XXI e elas ainda se perpetuam. Por exemplo, tem gente que acredita piamente em ferradura da sorte. Outros acreditam, por exemplo, quando perde alguma coisa, acreditam pedem para o São Longuinho. Não sei se é São ou Seu, deve ser São, né? São de Santo, né? São Longuinho. O que a visão espírita chega a falar alguma coisa a respeito disso? As obras básicas, inclusive, falam desse respeito cultural à situação de cada povo. Eles falam, inclusive, da situação do suicídio em algumas culturas. Isso é ponto de honra. Então, há um respeito à cultura. Essa situação de nós pegarmos amuletos é uma situação de longa data, né? E expressa, na realidade, além da nossa ignorância, expressa assim um certo viés de resolvermos alguma coisa de uma maneira mais fácil, não é? Que é mais fácil eu colocar uma ferradura na minha porta e ficar sugestionado que essa ferradura vai me trazer sorte do que eu buscar a minha sorte. É bem mais fácil, eu tenho a ferradura, eu tenho sorte, né? Então essa situação é cultural, né? Começou no início dos tempos, e enquanto persistir a nossa ignorância e a nossa maneira de conseguir as coisas de uma maneira mais fácil, provavelmente vai perdurar. É lógico que os espíritas, espera-se, né? Pelo menos espera-se. Espera-se, né? Que não tenha essas crendices que a gente sabe que não funcionam, respeitando quem tem. Claro. Mas a gente sabe que não vai funcionar. E tem muita gente também que acredita, por exemplo, em numerologia. O meu número da sorte é o 13, para outros é o número do azar, casualmente é o 13, o 7, né? Que são números, digamos assim, números cabalísticos. Mas isso faz as pessoas acreditarem piamente, né? Que vão ter sorte ou azar. Isso é uma coisa que a gente sabe disso. E como tu disseste muito bem, espera-se que os espíritas não creiam que eles tenham um número de sorte e outro de azar. Por favor, né, Jorge? Essa situação da numerologia é uma situação interessante. Quando a gente vê essas pessoas que fazem a chamada leitura fria, né, começam a falar com outra e começam a descobrir fatos da vida da outra, na realidade o que se sabe é que o próprio interlocutor fornece à outra pessoa os fatos que ele quer saber. Sim. Então a pessoa é guiada na numerologia ou outras situações semelhantes, ela faz associação da sua vida e que aquilo vai funcionar. Não, realmente funcionou tal dia, né? Então é um número X. Mas a pessoa não analisa de uma maneira mais assim equidistante a situação.
quais são todos os elementos que levaram àquele desfecho, naquele dia que a pessoa acha que é o número da sorte. Né? Então, se ela fizesse sempre aquilo, provavelmente os desfechos para ela seriam mais favoráveis. Não pelo dia, mas pela postura que ela teve diante dos acontecimentos. Pelas ações que ela teve. Pelas ações, muito bem. Agora, o Espiritismo prega o seguinte, em termos de fé: compreender antes de crer, e não crer antes de compreender. O Espiritismo pega compreender antes de crer. Explica para nós essa equação aí. Eu ficaria mais com uma outra situação do Espírito de Verdade, que coloca: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Sim. Então ele coloca essas duas pernas caminhando juntas, né? O amor junto com o conhecimento, porque o conhecimento nos leva a agir de acordo com a verdade. E Jesus nos disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. É isso que nós temos que entender. Mas a verdade que nós conhecemos intelectualmente, nós temos que fazer uso dela moralmente para estarmos libertos. Esta é a situação. Então, conhecer, sim, que bom, mas colocar em prática no lado moral. E daí funciona justamente a fé raciocinada. Conhecimento junto com a ação. Porque se nós tivermos conhecimento e a nossa ação não for condizente com o conhecimento que temos, provavelmente a nossa fé será menor que um grãozinho de mostarda. Porque Jesus também sugere: antes de orardes, vá e se recomponha com seu próximo. Se você tem alguma diferença, vá lá, peça perdão. Ou seja, é a ação do homem novo, fazendo jus a essa fé raciocinada. Então, conhecer sim e ação junto. Jorge, me explica para mim e para os nossos telespectadores por que os espíritas, mesmo sabendo dessa fé raciocinada, certo? Entre eles, a fé oscila entre uns para mais, outros para menos, uns acreditam mais, outros acreditam menos. Se todos leem e sabem como é a postura do Espiritismo perante a fé. Aí voltamos à questão anterior, uma questão de compreensão, de busca moral para entendimento e vivência do que conhece intelectualmente. Há espíritas de todos os jaez, vamos dizer assim. Certa feita, nós estávamos fazendo a recepção na nossa casa espírita e uma senhora vem ter conosco, né, entrando na nossa casa, e pergunta se a nossa casa fazia trabalho. Eu disse, a gente faz muitos trabalhos, minha senhora, qual o trabalho? E ela disse, não, é que a minha filha namorou-se de um noivo e eu quero fazer um trabalho para desmanchar o noivado do rapaz, para que fique com a nossa filha. Eu disse, minha senhora, infelizmente esse trabalho a gente não faz. A senhora querendo entrar, assistir à exposição, não. Então a gente vê que desse nível de espírita a outros níveis de espírita, a gente vai ver uma gama de comportamentos diferenciados. Porque se a gente voltar lá no início do cristianismo, os apóstolos de Jesus tinham comportamento diferenciado. Lá os 12 tinham comportamento, né? A gente vê mais a situação de Judas, quem traiu, né? Mas a gente vê diferentes situações que eles tinham compreensão diferente do Evangelho. Então a situação dos espíritas é a mesma situação. Ou seja, o indivíduo às vezes compreende intelectualmente, mas moralmente ele não aceita aquilo. Ele pensa, deve ter um jeito mais fácil de eu conseguir alguma coisa do que me modificando para melhor. Então por isso a gente vê esses comportamentos diferentes. E alguns comportamentos, eu diria, estranhos, né? Até para quem conhece a doutrina espírita. Porque o espiritismo ele não alimenta aquilo que não julga ser
lógico e racional. Por exemplo, céu, inferno, Adão e Eva, Arca de Noé, etc. e tal. Então eu te pergunto, Jorge, por que certas correntes religiosas que a ciência já desmente que não existe, por exemplo, céu e inferno, porque acreditar em céu e inferno é negar a justiça e a bondade e o amor de Deus. Por que continuam alimentando em pleno século XXI? Tem alguma explicação lógica para isso? Eu diria que lógica não tem, mas é a situação que nós falamos anteriormente. É uma situação única possível para algumas religiões, esta explicação. Eles não teriam uma outra explicação que vai mexer nos fundamentos dessas religiões. Porque é muito difícil para alguém lógico compreender céu e inferno, lugares físicos, por exemplo. Sim. Uma mãe que está no céu e o seu filho no inferno, ela estaria no céu? É uma pergunta que essas religiões não fazem. Como é que uma mãe que vai estar no céu, vendo seu filho no inferno, ela vai estar feliz? Que mãe faria isso? Se para estar no céu é princípio básico que o indivíduo tenha bom sentimento, tenha amor. Então qual mãe que tem amor, vendo seu filho no inferno, estaria no céu, tranquila, feliz? Ou vice-versa, a mãe no inferno e o filho no céu. Sim. Né? Agora, a bem da verdade, o Papa João Paulo II, ele, não sei se a gente diz, escreveu uma encíclica chamada Fé e Razão, em que ele diz que o inferno não é um lugar físico, e sim um estado de consciência. Já é uma grande O evolução. Espiritismo também prega o inferno, entre aspas, como um estado de consciência? Sim, é um estado de consciência. E claro que esse estado de consciência infernal cria o chamado inferno físico. Quem assistiu o filme Nosso Lar, Sim. percebe isso claramente. As emanações mentais, a matéria mental que o indivíduo produz, vai criando a região que ele se encontra. Então cria um ambiente infernal. Que no Espiritismo chama-se umbral. Jorge, a produção está nos dizendo que falta 1 minuto tão somente do nosso programa. E para finalizar com chave de ouro, eu te pergunto, qual a tendência de fé no século XXI? É a fé raciocinada, sem sombra de dúvida. Porque os canais de comunicação facilitam isso. Hoje em dia não existe um fato oculto. É mais difícil esse fato oculto. Então essa rede de comunicação nos leva a caminhar em busca da verdade. E a verdade nos trará uma fé raciocinada. Perfeitamente. Estamos encerrando o nosso programa Palavra Espírita, não sem antes agradecendo ao Jorge por ter aceito o nosso convite para estar aqui presente hoje, Jorge. Eu vou aproveitar para sugerir ao pessoal que nos acompanha o estudo de 3 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. O 19º, A Fé Transporta Montanhas. O 25º, Buscai e Achareis. E o 27º, Pedi e Obtereis. Que justamente é um embasamento do que nós tratamos hoje no programa. Muito bem. Ao finalizar, agradecemos, logicamente, aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, CEDIC, Clube do Livro Espírita da CEDIC, Lar de Joaquina e Beltrame Casa Completa. Muito obrigado e até o nosso próximo programa. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, CEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Walter Beltrame Casa Completa.